Bom dia, alunos. E aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam tomando aí todos os cuidados para que o quanto antes nós possamos estar juntos novamente, né? Como isso não é possível, nós vamos começar agora nossas videoaulas toda terça-feira para vocês do terceirão, tá? E esta é a nossa primeira aula. Lembrando que eu sou o professor André, professor de gramática de vocês, para aqueles que já esqueceram, né? Minhas aulas vão ser divididas da seguinte forma. Então, esta aula é a aula 1 do dia 7, terça-feira. Vamos falar de língua e linguagem, tá? Então, nós vamos falar sobre os conceitos e as diferenças de língua e linguagem, tá? Compreender o conceito de linguagem, compreender sobre língua, né? E distinguir ali os seus usos de acordo com a necessidade, tá? Junto disso, eu tenho ali as páginas da apostila, onde tem o conteúdo para vocês, página 19, 20 e 21. Além disso, deixei direcionado ali 5 exercícios para vocês fazerem na página da apostila também. Vai ser tudo da apostila, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Normalmente, quando nós falamos de língua e linguagem, nós precisamos entender assim algumas questões que são feitas sempre quando falamos de português, tá? E vamos para essas questões. E daí, normalmente nós começamos a sempre nos perguntar por que estudamos a língua portuguesa? Por que será que é necessário estudar a língua portuguesa, sendo que somos falantes da língua portuguesa? Então, o principal objetivo de se estudar a língua portuguesa é saber diferenciar os usos da linguagem em situações, em contextos diferentes. Então, primeiro de tudo, você aprende o português por tanto tempo só para entender como usar o português em situações e contextos diferentes. Então, nós estudamos o português por causa disso, né? Porque a gente tem ali um conjunto de normas, por exemplo, que não são usadas 100% das vezes quando nós estamos falando, por exemplo. Então, é por isso que estudamos a língua portuguesa por tanto tempo. E o que nós estudamos na língua portuguesa? Nós estudamos três tipos de gramáticas. A gramática normativa, aquela que vai ser o conjunto sistemático de normas, é o que nós chamamos de norma padrão, aquela que você segue à risca, que tem ali um conjuntinho de leis, de regras a serem seguidas para o português. Nós chamamos de português padrão. A gramática descritiva, que ela simplesmente só vai descrever o funcionamento da língua em diversos contextos, né? Vai falar das suas variantes, vai falar dos contextos e situações comunicativas. E a gramática histórica. A gramática histórica ela vai acabar falando sobre a origem e a transformação do idioma, tá? Inclusive a sua etimologia. Então a gente vai ter aí três estudos da gramática diferentes, tá? Então vamos começar com a diferenciação entre linguagem e língua, tá? A linguagem, como nós já falamos em sala de aula, a linguagem ela é o ato comunicativo, ela está ligada diretamente ao ato comunicativo. A linguagem é o que eu utilizo para expressar os meus sentimentos, minhas ideias, minhas opiniões, e assim por diante, né? Então, a linguagem ela está relacionada diretamente aos fenômenos comunicativos, tá? Eu tenho vários tipos de linguagem, né? Eu tenho a linguagem verbal, por exemplo, que é a linguagem que vai se utilizar da fala, da escrita, da palavra em si. Eu tenho a linguagem não verbal, que é aquela linguagem que vai se utilizar de sons, de cores, de imagens, para o ato comunicativo. E se eu juntar as duas, eu tenho o que nós chamamos de linguagem mista, onde eu vou ter uma imagem com palavras, ou vou ter um som e as palavras juntos. Então, a linguagem mista é a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal. Aí é as duas juntas.
Então, isto é linguagem. Linguagem é um fenômeno comunicativo. É o que eu utilizo, é um conjunto de signos linguísticos, por exemplo, que eu utilizo para me comunicar. Enquanto isso, a língua, ela é um conjunto de normas, de regras gramaticais. A língua também é um instrumento de comunicação, só que é um instrumento de comunicação que vai ser regido por regras, regras gramaticais, tá? O exemplo que eu posso falar para vocês é a língua portuguesa, tá? Então a língua portuguesa é a língua, né? O nosso exemplo aí é o nosso idioma. Nosso idioma é cheio de regras, cheio de especificidades, tá? Então, para a nossa videoaula de hoje, vocês simplesmente deveriam saber só sobre linguagem e língua. Lembrando bem, é uma revisãozinha. Então, nos vemos na nossa próxima aula. Tomem todos os cuidados e até a próxima.